vale de ossos secos, Ezequiel 37. É interessante, né, irmãos, porque a gente é profeta, muitos para profetizar no vale dos outros. Mas a gente profetizar no nosso vale, ser profeta, para profetizar no nosso vale não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Isso é muito interessante porque a gente que vive, procura viver uma vida com Deus. Cada um sabe do seu vale que atravessa. A dificuldade que atravessa dentro do seu lar, seja no seu trabalho, seja onde for. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Seja profeta aonde Deus te conduzir. Aleluia. Aonde você botar a planta dos teus pés. Profetiza, seja profeta. Seja boca de Deus, não se acovarda. Porque eu estava sentado ali, Deus estava falando comigo. E Deus falava bem assim, meu servo, profetizar em vale não é para qualquer um. Aleluia! Profetizar em vale tem que ter intimidade comigo. Glória! E o Espírito Santo falava isso ao meu coração. Eu louvo a Deus, irmão, nessa noite. Porque Deus está aqui. Aleluia! Foi falado aqui que somos poucos, né? Mas quem disse que Deus precisa de multidão para se fazer presente, para operar? Quem disse que Deus precisa de multidão? É nessa simplicidade é que o milagre acontece. É nessas reuniões simples assim que Deus decide a descer e operar nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não vou tomar muito tempo não, vou ser bem breve. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Capítulo 2. Capítulo 2 não, capítulo 1. Vamos ler apenas alguns versículos. Eu pensei que tinha pego a Bíblia com a letra maior, mas com a letra pequena. Mas amém, irmãos. É essa aqui, não? Não, pela minha para a gente ler. Todos acharam, irmãos? Amém? Vamos ler então algum versículo que diz assim: o primeiro. A palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele a alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti,
de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Só até aqui, irmãos. Senta aí, glorificando. Glória a Deus. Esse livro de Ananias, ele é muito interessante, porque se você não sabe, Neemias, ele era um mordomo do rei. Neemias, ele está após o exílio. Por quê? Porque o povo de Israel foi levado cativo pelos babilônicos. Mas sendo que Ciro entra depois de 70 anos de cativeiro de Israel, Ciro entra na história e Ciro então invade a Babilônia. E Ciro então, invadindo a Babilônia, se apossa, toma o reinado babilônico. Então Ciro determina uma ordem e decreta que o povo de Israel teria o direito de voltar para a sua terra, como a terra de Judá. Mas já se passavam 70 anos desse cativeiro. Judá estava destruído, Israel estava destruído. Neemias estava vivendo no período dentro do reinado de Ciro. E eu acho muito interessante, irmãos, que essa palavra me chama muita atenção, porque, irmãos, me chama a atenção porque Neemias, ele procura saber como está o povo de Israel após o exílio. Tipo, o povo voltou para Judá, o povo voltou para suas terras, mas como está o povo lá em Judá, lá em Israel? E o relato que Neemias ouve é o seguinte: a terra está numa miséria. Ainda mais, o muro está destruído. Irmãos, veja bem, há 70 anos antes do cativeiro, Israel estava vivendo uma vida de crescimento. Tinham construído. E construir aquilo que você está sonhando é uma coisa. Você está se preparando para construir aquilo que você está planejando. Eu estou planejando. Você não sabe, nunca presenciou, mas você está fazendo um planejamento. É diferente do que você chegar e tentar reconstruir o que foi destruído. Por quê? Reconstruir o que está destruído é mais difícil. Porque você já viveu. Já foi vivido. Israel viveu
uma vida de abundância. Só que devido à sua desobediência, devido à falta de ouvir o que Deus falava, Israel vai para um cativeiro. E sendo levado cativo, Judá e todo Israel está destruído. Então, reerguer o que foi destruído dá mais trabalho. O desânimo bate. Porque quando você está vendo um cenário destruído, o que vem à tua memória? Quando estava de pé. Você que já viveu algo, e você está presenciando hoje aquilo destruído. A primeira coisa que vem na sua mente: poxa, foi bom. Tive momentos tão bons. Eu lembro como é que era. E a coisa que a gente olha e fala o quê? Dá tristeza de ver a forma que está. Então recomeçar dá mais trabalho. Recomeçar muitas das vezes a gente começa bem, mas durante o recomeço a tristeza bate. Meu Deus. O desânimo bate. Eita. A vontade de parar bate. Muitas das vezes o pensamento vem: eu não vou conseguir. Eita, Jeová da glória. Eu não vou chegar. Meu Deus. Tá difícil. Eu não é dessa forma. Aleluia. Às vezes a gente lutar por uma causa que já teve nas nossas mãos e se perde. E a gente não sabe como chegar de volta àquilo. Não dá trabalho. Dá trabalho, irmãos. Não dá vontade de desistir. É hipocrisia a gente falar que não dá. É, papai da glória. E como dá vontade de desistir? Só que nós estamos vendo Neemias aqui, que está ouvindo um relato de Israel como está se encontrando. Está ouvindo como está destruído. O local onde cresceu, onde viveu. E Neemias está numa zona de conforto. Porque se você olhar, Neemias vivia bem no palácio. Ele era mordomo do rei, irmãos. O contato direto com o rei era com ele. Neemias podia muito bem virar as costas para Israel e dizer: está destruído, eles que se lasquem para lá. Só que Neemias tem atitude diferente. Aleluia. Neemias está ouvindo o relato que está acontecendo. E a primeira atitude que Neemias tem é se prostrar diante de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque quem entende que está destruído e precisa ser reconstruído, ele entende que Deus tem que estar no negócio. Eita, Glória. papai. Oh, o Espírito da verdade. Ele entende que Deus tem que entrar no cenário. É. Porque Neemias, a primeira coisa que ele vai fazer é interceder por Israel. Neemias pede por ele. A preocupação de Neemias não é com ele. A preocupação é como está Israel. Quem pode entender esse mistério que Deus está falando aqui nessa noite? Aleluia. Entendeu, papai? Sabe por quê, irmãos? Quantas das vezes a gente vira as coisas para o nosso problema? Quantas das vezes a gente vira as costas para aquele a qual Deus tem uma promessa e falou: vou mudar. Meu Deus. Mas a gente não tem a atitude de acreditar que Deus vai mudar. Meu Deus. Verdade. Sabe por quê? Porque a gente não sabe lidar com o tempo. Verdade. E quando entra o cenário do tempo,
E Deus falou. E o tempo vai passando e aquilo que ele fala não se cumpre. Meu Deus, olha aí. Já viu? Passa 5 anos. Passa 10 anos. Desse jeito. E muitas das vezes a gente olha e fala o quê? Não vai acontecer. Meu Deus, desanimou. É ou não é? Verdade. A gente participa de campanha. Eita. A gente está nas consagrações. Olha. Mas a gente olha o cenário que estamos vivendo da promessa e estamos dizendo, está difícil. Meu Deus. Oh, Espírito da verdade. Está difícil de cumprir aquilo que Deus falou. Só que eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite. O que sai da boca de Deus, Ele é fiel para cumprir e para fazer acontecer. Aleluia. Eu vou te dizer mais ainda. O que nós estamos vivendo hoje aqui, agora, para Deus já é passado. Está entendendo esse mistério? O que nós estamos vivendo aqui para a gente é uma novidade. Para Deus já é passado. Desse jeito. Sabe por quê? Porque antes de você nascer, você sendo gerado, Deus já tinha escrito a tua história. Aleluia. Meu Deus, é forte. É desse jeito. Então, para Deus já aconteceu. Só que a gente, na nossa limitação humana, é difícil de enxergar isso. E muitas das vezes de entender. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite. Deus está falando aqui, irmão, sobre promessa. Deus está falando para você nessa noite. O que eu prometi. O cenário pode estar até ao contrário. Mas eu sou Deus que chega na hora certa, no tempo certo, e mostro que eu sou Deus. Papai da glória. Deus trabalha dessa maneira. Tem situações que a gente vai clamar, mas não vai acontecer, É irmãos. desse jeito. Só vai acontecer no tempo que Ele determinou. Aleluia. Aí a gente faz o quê? Relaxa? Não. Sabe qual é o segredo? Continuar adorando. Glória a Deus. Continuar servindo. Já percebi. Continuar se colocando na posição de servo e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Senhor, estou aqui para fazer aquilo que tu tem me pedido. Glória. O servo é assim. Desse jeito. Você vai ver que Neemias, ele começa a clamar, ele começa a descer diante da presença de Deus. Neemias se coloca numa posição de que, Senhor, ele fala: Senhor, o teu povo errou. Eu, Senhor, sou um pecador. Isso é descer, irmãos. Isso é descer. Sabe qual é o problema de muito hoje? É que diante de Deus, mesmo na oração, ele quer manter uma posição que ele não está vivendo. Quer fazer uma oração para Deus eloquente, Meu Deus da glória. mas não quer mostrar para Deus as suas fraquezas. Eita, Jeová. Aí Deus está dizendo: disso tudo aí eu já sei de você, mas mostra para mim as tuas fraquezas. Coloca diante de mim realmente quem tu és. Eita glória. Sabe por quê? A gente escuta muito pregadores falando bem assim: Deus, Ele quer saber quem é você. Não. Deus te conhece. Desse jeito. Lembra de Jeremias? Jeremias tenta fugir da responsabilidade de profeta. Só que Deus diz assim a Jeremias: eu não te conheço. Eu sei quem tu és, Jeremias. Eu sei quem tu és, Jeremias. Deus está dizendo: Jeremias, eu te formei.
Jeremias, quando estava sendo gerado, eu já tinha escolhido você como profeta. Aleluia. Só que a gente acha que Deus, a gente tem essa mania de dizer, não, Deus ele quer te conhecer. Não, ele te conhece. Aleluia. Ele quer mostrar para você quem é você. Verdade. Sabe por quê? Porque a gente não se conhece. Desse jeito. Já vi muitas das vezes quando tem briga. Quem nunca pensou assim? Você é de paz. Mas às vezes você sai do sério. Aí depois que você sai do sério, passa e você fala, nem eu me reconheci. Desse jeito. Porque a gente não se conhece. Verdade. Só que Deus ele quer mostrar quem é você. Aleluia. E Deus está dizendo nessa noite, mostra a tua fraqueza. Deus. Aleluia. Coloca diante de mim quem tu és. Oh Espírito da verdade. Neemias ele começa a clamar por sua casa que é Israel. Ele começa a orar para Deus mudar o cenário de Israel. A preocupação de Neemias é com sua casa, Aleluia. que é Israel. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes? É que o problema que está dentro do nosso lar, a gente não quer encarar. A gente fala bem assim, deixa que Deus resolve. Só que a gente não quer se posicionar. De que maneira? Na oração. E se colocar diante de Deus e falar, Deus, esse cenário vai mudar dentro da minha Ô, casa. glória. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Quando eu casei, irmãos, passou um mês. E eu botei 2 ventiladores na sala e no quarto. Irmão, foi uma pessoa da minha casa. Entrou. Ela foi embora. Naquela semana, o ventilador do quarto queimou. Meu Deus. Olha aí. Na outra semana, o ventilador da sala queimou. Eu falei assim, Jesus. Olha aí, Jesus. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? Não faz isso aí, ó. E naquele dia Deus me deu. E Deus falou bem assim, a partir de hoje, só entra aqui quem eu selecionar. Deus falou dessa forma comigo. Só entra aqui quem eu quiser. Desse jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem uma mania de achar Todo mundo é amigo. que todo mundo está do nosso lado. É desse jeito, papai. Nem todo mundo quer. E eu vou longe, até parente. Aleluia. Como tu é lindo. Irmãos, daquele dia em diante, não vai qualquer um lá em casa. Eita glória. O próprio Deus Seleciona. resolveu fechar a porta. É isso aí, Jesus. Eu moro, irmãos, perto de uma comunidade chamada Chapadão. Irmão, para tu ver, quando Deus ele cuida por completo. Desse jeito. Por 2 vezes teve operação lá, os polícias foram lá, no condomínio. E eu trabalho, e a minha esposa também trabalha. E eles vieram, entrando de apartamento em apartamento. E tinha apartamento que eles estavam arrombando. Meu Deus. Quando eles chegaram na minha porta, o vizinho falou bem assim, Joel, o vizinho olhou para a tua porta, olhou, parou, ficou assim em pé olhando, meteu a mão na maçaneta
no portão e na porta ele olhou. Aí eu falei bem assim para ele: bom dia, meu amigo. O vizinho falando isso para mim. E ele falou: tu sabe o pessoal que mora aqui? Aí ele falou: estão trabalhando, é um casal. Ele trabalha e ela trabalha. O policial olhou para ele e falou bem assim: tá bom. Algo estranho aqui, algo diferente aqui, meu Deus. E ele foi embora. Aleluia! Oh, Jesus de Nazaré. Glória! Deus, quando Ele resolve cuidar, Ele cuida por completo. Desse jeito. Ele cuida por completo. Ele não faz nada pela metade. O Espírito Santo. Sabe por que tu ainda não recebeu a tua vitória ainda? Porque tu ainda não está preparado para gozar dessa vitória. Verdade. E muitas das vezes tu tem clamado, pedindo, e Deus está dizendo: ainda não é o tempo. Eita. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente recebe a promessa e muitos se perdem. Desse jeito. Aí Deus está dizendo: primeiro eu vou te amadurecer, primeiro eu vou te ensinar, Aleluia. para que aquilo que eu botar na tua mão, tu tenha estrutura para sustentar. Glória. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Neemias, ele está vindo em oração. Irmão, é destruição. Cenário é horrível. Só que Neemias entende: se Deus entrar na situação, vai mudar o cenário. Ô, Deus glória. Deus entrando vai mudar. Por isso que Neemias vai para a oração. Desse jeito. É, Jesus. Por isso que Neemias, ele vai falar com Deus. Aleluia. Neemias, ele sai da sua zona de conforto Glória. e resolve entrar no cenário e falar: Deus, me dê estratégia. Aleluia. Oh, Jeová de mistério. Aleluia. Oh, Jesus, Deus está falando aqui nessa noite. Eu estou te dando estratégias para você entrar nessa peleja, para você entrar nessa batalha, porque o que eu vou fazer vai ser sobrenatural, vai impactar a Madará. Aleluia. Oh, Senhor dos exércitos. Neemias tem essa preocupação. Irmãos, o que me chama a atenção é que Neemias, ele chora, É, Jesus. ele cai em prantos. E às vezes a gente passa por situações que a gente não consegue nem dobrar o nosso joelho para orar. Verdade. Já viu? Que às vezes a luta ela vem e a gente fala: não vou nem orar, tenho nem forças para orar. Mas é nessas horas que Deus quer ouvir da tua boca. Glória. Oh, Jesus de Nazaré. É nessas horas que Deus quer ouvir você abrir a tua boca e dizer: Senhor, Aleluia. o cenário está todo ao contrário, Jesus. Meu Deus. O vento está soprando, Senhor. Mas eu acredito ainda que o Senhor vai mudar esse cenário. Glória. Glória a Deus. Oh, Jesus. Deus Santo. Oh, Jesus. Deus está falando comigo aqui, irmãos, sobre lar. Lares que o cenário está destruído. Oh, Jesus. E Deus está dizendo assim: eu conto contigo. Deus Santo. Glória. Eu conto contigo. Basta você estar de pé. Para eu mudar o cenário. Basta você estar de pé aos meus pés.
que não vai acontecer, mas Deus está dizendo nesta noite: eu conto contigo, eu conto com as tuas orações para mudar o cenário. Meu Deus, oh Jesus de Nazaré, meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Como eu falei no começo, ser profeta no Vale dos Outros é fácil. E no nosso? Difícil. Né, pastor? E no nosso? Desse jeito. Profetizar na família dos outros é fácil. E no nosso? Desse jeito. Deixa eu contar aqui para vocês. Antes de eu me casar, eu falei bem assim para Deus. Um belo dia, irmãos, estava desempregado. E eu falei bem assim: Senhor, não quero muito não, Deus, mas eu só quero o suficiente para me fazer isso e isso. Irmãos, eu fui num trabalho, porque eu gosto, irmão, de acordar numa madrugada para falar com Deus. E ainda vou te dar o segredo. Se eu fosse você, acordava às 3 horas da manhã para falar com Deus. Aleluia. A fila é menor. Verdade. É, irmãos. Irmãos, e eu fui num culto. Eu não me esqueci daquele dia. Irmãos, tem 7 anos atrás. E Deus usou um profeta, ele veio até mim e falou bem assim: não foi Deus na terra. Tem coisas que Deus fala conosco às vezes, que a gente fica de uma maneira que a gente é Ele. Detalhes. E esse irmão, Deus usando ele foi no detalhe da minha oração. Aleluia. E ele falou bem assim para mim, há 15 dias atrás, numa quarta-feira, às 3h15 da manhã, tu levantou e falou bem assim, tu dobrou os teus joelhos. Jesus estava ali contigo. E tu falaste bem assim para Deus: Senhor, não quero muito, mas o suficiente para isso, para isso, para isso. Aleluia. Deus é Deus de detalhe. É verdade, meu Deus. Deus é Deus de detalhe. Deus santo. Aleluia. Passaram-se 7 anos. E quando esse profeta falou isso, ele falou bem assim: Deus manda dizer para você que hoje Ele abre a porta na tua vida. Passou 7 anos. Trabalhei em outros lugares. Mas depois desses 7 anos, Deus abriu a porta como Ele tinha falado comigo. Eu ganhando valor, irmão. Estou ganhando valor, a qual coloquei diante de Deus. Glória. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. O tempo pode passar, mas o que sai da boca dele, Ele cumpre. Os anos podem se passar, mas quem falou que tu está esquecido diante